Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Se você nunca sentiu dores nas costas, talvez seja só uma questão de tempo. Afinal, 8 em cada 10 pessoas terão esse sintoma ao longo da vida. É o que apontam os dados da Organização Mundial da Saúde. O termo dor nas costas é abrangente. Na linguagem cotidiana, refere-se à sensação de dor ou algum outro tipo de desconforto na coluna vertebral e até mesmo na região das costelas. Mas para falar sobre dor na coluna, artrose e dores em geral, recebo agora o médico ortopedista, Dr. Ricardo Tunis. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana, pelo convite e será um prazer em poder ajudar todo mundo que está assistindo nós. Número alto, 8 em cada 10 pessoas ao longo da vida sentirão dores nas costas. Quais são as principais causas? Na maioria das vezes, o que leva à dor na coluna, em primeiro lugar, é excesso de peso. Tá? Uma pessoa que está acima do peso, que é o famoso sobrepeso ou obesidade. Em segundo lugar, é o movimento repetitivo, ou seja, a pessoa que faz no dia a dia a mesma função repetidas vezes e não tem o hábito de praticar exercício físico. Porque o exercício físico vai ajudar a fortalecer a musculatura, evitando assim a dor na coluna. Doutor, ficar numa posição muito tempo, quem trabalha ou muito tempo em pé ou muito tempo sentado, pode prejudicar a coluna? Sim. Você ficar muito tempo na mesma posição, você vai acabar estressando a musculatura na coluna, gerando assim um processo inflamatório e, consequentemente, a dor. Tanto é que uma dica para você que está assistindo a gente, que eu falo no dia a dia do consultório, uma regrinha simples: se você trabalha muito tempo sentado, eu falo para o paciente deixar um despertadorzinho durante 40 minutos, ou seja, a pessoa está trabalhando sentado por 40 minutos, toca o despertador, a pessoa levanta, ela dá uma volta, alonga, isso dura 1 minuto, tá? Depois, logo em seguida, ela volta e senta e continua trabalhando. Só dessa pequena alteração da rotina, você já vai prevenir essa dor nas costas. E a maneira com que a gente muitas vezes senta também pode prejudicar, além do tempo que a gente fica na mesma posição. Se não sentar, tem uma maneira correta que o senhor pode indicar para quem está assistindo a gente? Olha, você que trabalha muito tempo sentado, além dessa dica de a cada 40 minutos alongar o corpo, dar uma volta, como você senta também, pode interferir. Com certeza. O hábito de sentar é muito importante você ter a consciência corporal. O que eu costumo falar? A pessoa tem que sentar, fazer um ângulo de 90 graus, ou seja, entre a perna e a coxa. Sim. Exato. A perna entreaberta. Vou aprender aqui também. Isso. E as costas apoiado também no ângulo de 90 graus, ou seja, a coluna sempre reta. Então eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui e também na coluna, sempre reto. Se você tem o hábito de trabalhar sentado, o exemplo, hoje em dia que está muito em alta, a questão do monitor, né? Tela de celular, sim, monitor, uma regra. Você tem que sempre deixar o visor na linha do teu nariz. Então, se fosse aqui, eu tenho que posicionar aqui, gente, as minhas pernas assim. Isso. E se aqui fosse meu visor, meu computador, que eu trabalho aqui na TV, ele tinha que estar nessa altura aqui? Isso, nessa altura. E de preferência, se puder, colocar também um encosto aqui na cabeça, que geralmente as cadeiras têm, né? Aquela elevação. Então, você apoia aqui também, olhando sempre no horizonte. Isso já vai ajudar a pessoa a diminuir essas dores que ela possa sentir ou a vir sentir. Exatamente, já é como uma prevenção da dor causada pela má postura. E lembrando que, hoje em dia, com o aumento demasiado do uso do celular... Uma geração conectada. Somos uma geração conectada e as crianças vêm nesse ritmo. Influencia? Muito, influencia demais. Então essa regra também é para quem usa muito celular. Evitar ficar usando o celular muito abaixo do pescoço. Eu vou emprestar meu tablet para o doutor Ricardo, ele vai fazer como se fosse um celular. É isso. Qual que é a forma correta para a gente usar? Vou mostrar primeiro a forma errada. Que então todo vamos mundo, lá. Que geralmente é o que nós as pessoas fazemos, geralmente. E eu também me incluo, tá? Às vezes eu faço isso. Então geralmente a pessoa deixa o celular para baixo e faz essa leve flexão
do pescoço, da coluna cervical. Então, essa flexão vai gerar uma carga muito grande aqui na cervical, acarretando na inflamação e, consequentemente, a dor. O correto é você fazer uma elevação do celular e olhar na linha do horizonte, tá? Olhar reto. Lembrando que, se você ficar muito tempo assim também, o ombro pode doer. Então, se for para escolher a posição correta, é fixar o celular ou o monitor aqui em algum suporte e olhar na posição reta, sem precisar ficar apoiando ou no ombro ou com um braço só. Essa seria a posição correta. E para os jovens, doutor, qual o prejuízo a longo prazo? Porque muitas vezes são muito novinhos, a criança ela não vai sentir essa dor agora, ou no ombro, nas costas, ou aqui, como o senhor falou, que a má postura com uso excessivo. Só que a longo prazo pode prejudicar ou no crescimento ou em aparecimento de outros tipos de doenças? Com certeza. Na maioria das vezes, o que acontece é uma alteração apenas muscular. Então, se a pessoa tem dor nas costas, na grande maioria das vezes, alguma alteração muscular. Em segundo caso, o que pode acontecer essa dor, o que pode levar essa dor nas costas? O aparecimento de hérnia de disco, tá? E está comprovado que o aparecimento de hérnia de disco pode ser causado ou por excesso de peso ou por uma postura viciosa, que a gente fala, que fica muito tempo numa posição errada. Então, a longo prazo, pode sim ser muito prejudicial. Então, a gente que é pai, que é mãe, tem que prestar atenção como que nossos filhos também estão ali usando a tecnologia, mas da maneira certa, correta. A gente eu abri o programa falando das dores, mas existem tipos de dores na coluna? Ou todo mundo tem o mesmo tipo? Existe aquela aguda, aquela crônica? Como que funciona? Exato. A dor, a dor tanto na coluna como em qualquer outra parte do corpo. Ela é dividida entre dor aguda e dor crônica. A dor aguda é uma dor que teve uma causa. Um exemplo, eu bati a minha mão aqui na quina da cadeira. Vai levar uma dor aguda causada pelo trauma, por uma contusão aqui na cadeira. Essa dor, sendo aguda, vai durar no máximo até 3 meses. Se essa dor passar de 3 meses de duração, já é uma dor crônica. Lembrando que a dor aguda ela é muito fácil de tratar. A dor crônica ela é muito mais difícil, pois a dor crônica já gerou uma sensibilização central. Ou seja, a gente tem um mecanismo no cérebro onde a gente liga uma chavinha que o cérebro vai ficar hiperexcitado. Isso que se dá o nome de sensibilização central, que só acontece em quem tem dor crônica. Por isso que o tratamento da dor crônica é muito difícil. Ou seja, se você tem uma dor aguda, que está persistindo um pouco, que está durando aí de 5 a 7 dias, você tem que procurar um especialista em dor para tratar essa dor e evitar deixar se transformar em uma dor crônica, que vai ser difícil de tratar. Um sinal de alerta, porque muitas vezes a gente não liga para os sinais. Ou faz o quê? Uma bolsa de água quente, ou uma bolsa de gelo, daqui a pouco passa. Então é importante isso, é importante saber que o corpo está pedindo um alerta. Então se você tem uma dor aí na sua coluna, está doendo, não deixe ela ficar pior, porque depois, para tratar, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então se você está com uma dor na coluna que está durando mais que 5 dias, você tem que passar por uma avaliação com um médico especialista para descobrir o que está acontecendo. Na maioria das vezes, essa dor na coluna, quando você faz esse movimento de flexão, que é o corpo ir para frente, você sente uma fisgada na coluna, é indicativo de hérnia de disco, tá? Se você faz o movimento de extensão, que é o movimento para trás da coluna e dói, já é indicativo de uma alteração degenerativa, ou seja, uma artrose no corpo vertebral da coluna. Essa é uma regrinha, mas não necessariamente é isso. Todo mundo é isso. Exatamente. Por isso que é importante procurar um médico. Exato. E importante também, porque o senhor falou sobre o exercício físico. Mas a pessoa que tem dor nas costas ou algum problema relacionado, está liberado qualquer exercício, é preciso um acompanhamento, é preciso uma liberação médica? Como que funciona? Para realizar qualquer exercício físico, há necessidade de uma liberação médica e um acompanhamento com o educador físico ou fisioterapeuta. Porque essa dor que a pessoa está sentindo na coluna, tem que ser descoberto o que está levando essa dor, né?
Por isso que tem que passar por avaliação com o médico, especialista em dor, e esse médico ele vai, durante a consulta, fazer o histórico do paciente, fazer o exame físico e também solicitar o exame de imagem. Através do exame de imagem, a gente vai comprovar o que está ocorrendo, o que está levando, qual é a causa que está levando essa dor na coluna. Para logo em seguida nós traçarmos um tratamento, através de medicação, através do fortalecimento muscular, que a gente consegue no exercício físico, que é excelente. A maioria dos pacientes que eu atendo que sofrem com dor na coluna, eu indico exercício físico. Mas eu indico exercício físico após o correto diagnóstico e acompanhamento com o educador físico ou fisioterapeuta. Então não é chegar e falar assim, não, mas eu faço uma caminhada, eu faço uma corrida, eu faço pilates, tá ótimo. É sempre tomar cuidado. Porque esse excesso, esse não cuidado pode lesionar também a coluna Com e certeza. Desencadear coisas não boas para a saúde? Com certeza. Não é o dia a dia, mas eu já vi relatos de pacientes que por mau uso, má execução dos exercícios na academia, acabou até ocorrendo deslizamento da vértebra. Ou seja, a vértebra que é encaixada uma na outra, ela deslizou. Então ela saiu do eixo por um movimento feito inadequadamente. Então é importante passar por uma avaliação. O senhor falou aqui do tratamento com fisioterapia, com ortopedista, com cuidados, mas quando vira um caso cirúrgico? Tá. Tem algumas exceções, né? Quando tem a indicação cirúrgica da correção de alguma alteração da coluna, como exemplo, o caso mais comum de cirurgia é a cirurgia corretiva da hérnia, né? A hérnia de disco nada mais é do que um aumento do disco, levando uma compressão da inervação. Em 98% dos casos é tratado sem cirurgia, mas tem os 2% dos casos que tem que operar. Essa cirurgia é realizada intra-hospitalar, no centro cirúrgico, no qual a gente vai, hoje em dia, né, com a modernidade, por via endoscópica, um corte de 3 centímetros, a gente vai com o microscópio e faz a retirada do pedaço da hérnia, do pedaço do disco que está comprimida a inervação. E a pessoa já sai andando no outro dia. É uma cirurgia bem tranquila. A pessoa com pós tranquilo? Com pós-operatório tranquilo. Tem outros casos onde tem uma má formação, uma deformidade da coluna, aquela coluna com escoliose, né, em S, né, muito torta, onde a gente indica cirurgia, aí uma cirurgia mais complexa, né, uma cirurgia de grande porte, onde o corte é maior, são vários pinos que é colocado, mas também exceção. Então, na grande maioria das vezes, o tratamento para a dor na coluna é sem cirurgia. Chamou muita atenção nos bastidores, a gente estava conversando, o senhor falou do aumento da procura sobre uma dor generalizada que as pessoas estão tendo, que o senhor é médico também voltado para essa área da dor, não só da dor nas costas, mas aquela dor que a pessoa sente no corpo. Me explica um pouquinho, explica para quem está em casa que talvez tenha uma dor que sente, não sabe quem procurar, o que é, qual é a causa, sobre essa dor que a pessoa pode sentir no corpo e talvez não tenha um lugar pontual. Uhum. Essa dor, a gente fala que é uma dor generalizada. No nosso dia a dia, é um dia a dia muito corrido, onde todas as pessoas estão muito ansiosas, tudo é para ontem, né? Tudo muito corrido, informação, celular, e a gente quer estar antenado a tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso vai gerando um estresse que pode muito bem acarretar na dor generalizada no corpo. Então, às vezes, a pessoa chega no meu consultório relatando que tem dor no corpo todo, eu solicito alguns exames, né? Então a regrinha a pessoa chegou com dor no corpo todo. Primeira coisa, eu tenho que solicitar exames de sangue para ver a parte reumatológica, que também a doença reumatológica pode causar essa dor no corpo. Esse exame veio negativo, então eu já mudo de caminho, eu já vou para o outro lado da hipótese diagnóstica, que é uma dor generalizada causada por estresse, por sedentarismo, por obesidade. Então não tem uma causa, um exemplo. Você está com hérnia de disco e está com dor no corpo todo. Não, isso não existe. A pessoa pode ter a hérnia de disco, que vai levar a dor na coluna, associada à dor no corpo todo, né? Essa dor no corpo todo é causada, na maioria das vezes hoje em dia, pelo estresse. Como o emocional é importante, como ele trabalha com tudo. A gente sempre recebe profissionais aqui que falam desse trabalho multidisciplinar de várias áreas para tentar ter um controle, seja da dor emocional ou a dor física. E as doenças reumatológicas? Quais são que podem aí dar problema nesse exame de sangue que pode dar um alertinha? Existe sim, existem vários tipos de exames de doenças reumatológicas, no qual
gera dor no corpo todo. A mais famosa é a artrite, né? A artrite reumática, que é uma alteração reumatológica, ou seja, o organismo começa a combater o próprio organismo, que é uma doença autoimune. Começa a ocorrer uma alteração das juntas dos dedos, aqueles dedos tortos, começa a ter uma alteração nas articulações, joelho, quadril, coluna, aquela pessoa que anda mais devagarinho, né, mais torta. Pode também ter uma inflamação da articulação, ou seja, as mãos, além dos dedos tortos, também um calor, uma vermelhidão. Isso significa o quê? Uma artrite, que é uma inflamação articular sistêmica do corpo todo. E tem tratamento? Existe tratamento, sim. É o que eu costumo falar para os pacientes e também nas redes sociais, né? Toda dor tem tratamento. Toda. Às vezes não vai ter cura, mas a gente consegue amenizar muito e conseguir dar qualidade de vida para o paciente. Como que nosso estilo de vida influencia nas dores? Porque eu vi em várias respostas que o senhor me deu aqui, o senhor falou da obesidade, falou do exercício físico. Como que as nossas escolhas influenciam nas doenças que nós podemos ter? Tá tudo interligado. O certo, qual que é a receita de bolo? Então, dica de ouro. Anota aí a dica. Pega o papelzinho, pega o celular e já anota essa receita de bolo. Isso. Primeira coisa, você tem que ter uma boa alimentação. 3 substâncias que você tem que evitar: açúcar, farinha de trigo e leite de vaca. Essas 3 substâncias estão comprovadas que geram um processo inflamatório no corpo todo. Então, se você conseguir tirar da alimentação, o açúcar principalmente, tá? O açúcar é o maior vilão. Então vamos aos vilões: açúcar, leite de vaca e farinha de trigo. Isso, gera um processo inflamatório. Que tem em quase todos os alimentos. Exato. Então tem que pesquisar bem qual alimento que você está consumindo. Então, vamos ajeitar a alimentação. Segundo passo, atividade física. Exercício físico diário. Esse é o grande lance. Então, alimentação, exercício físico e controle de peso, né? A obesidade está comprovado que gera um processo inflamatório crônico. A obesidade é uma doença. Não é aquela pessoa está acima do peso. Não, é uma doença, a obesidade. Então, você tem que tratar como doença, mudando o estilo de vida. Então, se você leva uma alimentação balanceada, pratica exercício físico, está com o peso ideal, né? E faz também os check-ups anuais que você precisa, exame cardiológico, mulher, exame da parte ginecológica, né? Exame de mama, o homem, a saúde da próstata, né? Que é fundamental. A chance de você ter alguma doença no futuro é muito pequena, né? Porque você leva uma vida ativa, né? Então você está focado na prevenção, né? Esse eu acho que é o grande segredo. Sempre focar na prevenção. Não esperar ficar doente para depois tratá-lo. Então a gente tem que sempre agir na prevenção. São as escolhas certas do agora. E nós estamos envelhecendo. O mundo está envelhecendo. O envelhecimento, no que ele afeta a saúde e as dores articulares das nossas costas, a artrite, a artrose, igual você nos trouxe aqui? Exatamente. Com o envelhecimento, é normal que a articulação comece a ficar mais desgastada. Ou seja, a articulação ela é lubrificada com líquido sinovial, que o nosso organismo produz normalmente. Com o envelhecimento, ocorre uma diminuição da produção de líquido sinovial e começa a ter um desgaste. Esse desgaste é um desgaste fisiológico, ou seja, todo mundo vai ter assim que envelhecer. Só que você agindo na prevenção, se alimentando direito, fazendo exercício físico, você não vai ter esse desgaste acelerado ou mais rápido que outras pessoas. Então você vai ter sim o desgaste, mas esse desgaste leve, fisiológico, natural do corpo, não vai gerar uma dor que vai te limitar. E a dor que não tem como prevenir, ou tem só com os bons hábitos, mas ela pode ser uma dor hereditária, genética, artrite, artrose ou não? Tem a ver mais com os nossos hábitos? É isso, tem muito a ver com nossos hábitos, mas a hereditariedade é muito forte. Eu conheço paciente que sempre teve qualidade de vida, sempre se praticou esporte, se alimentou bem, só que os pais tinham artrose, um exemplo, desgaste no joelho. E a chance dessa pessoa ter é muito alta, e ela acabou tendo, devido à parte hereditária. Então a gente não consegue prevenir tudo,
né? Se você tem hereditariedade, você tem que ficar ainda mais atento. Qualquer sinal de que você está com uma dor naquele lugar que teus pais já tiveram alguma alteração, você tem que logo procurar um médico para tentar fazer algum tratamento focado para não deixar piorar rápido e ter que operar no futuro. Olha só que alerta interessante, porque às vezes as pessoas não sabem dessa ligação. Então, se já tem, já sabe que na família tem, já pode fazer um preventivo, mesmo antes de sentir o primeiro sinalzinho de dor, para já saber como se cuidar. Queda também pode estar relacionada a algum tipo dessas dores, principalmente para o pessoal da terceira idade, Sim. que muitas vezes tem um desequilíbrio maior? Sim. O que eu observo? Na terceira idade, as pessoas têm que prevenir ao máximo queda. Tá? Pois tanto o desgaste articular quanto também a fragilidade óssea, o osso vai começando a ficar mais fraco, é um vilão para o idoso. Então, outra dica, o idoso que mora sozinho ou mora com os familiares em casa, evitar ter tapete na casa. Porque o tapete está comprovado que aumenta muito a incidência, a chance do idoso tropeçar e cair. E idoso, quando cai, a chance é muito alta de ter uma fratura. Tá? Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso. Então, o idoso caiu, a chance de quebrar é muito alta. E a dor no idoso dura mais tempo. E é um pouco mais difícil de tratar porque a gente tem que ir com cuidado com relação à medicação. Idoso tem que evitar tomar anti-inflamatório, porque já tem um rim e o fígado um pouco mais desgastado, vai sobrecarregar ainda mais. Fora que tem outras medicações também que a gente usa muito para dor, que vai sobrecarregar o organismo do idoso. Então, tem que ir com cuidado. E qual o perigo do automedicamento? O certo da automedicação era não existir. Sempre passar com um especialista na área da saúde. Porque ele, o especialista na área da saúde, ele é treinado e ele sabe os prós e contras de cada medicação. Então, o que eu vejo muito no dia a dia do consultório é que a paciente estava com dor, ela pegou o remédio da vizinha. E aí o remédio da vizinha deu efeito colateral nela. Então, não resolveu nem a dor e arrumou um outro problema. Então, a automedicação não pode existir. É um perigo, a gente já alertou aqui, é muito perigoso, porque cada um tem um histórico de saúde e muitas vezes não vai condizer um com o outro. Doutora, a gente está terminando, mas eu quero que você deixe um recado para o pessoal que está assistindo a gente sobre a importância de se cuidar, sobre dores nas costas e como tudo, um pouquinho, uma parcela depende da gente. Com certeza. Então, uma dica assim fundamental. Haja sempre na prevenção, se alimentando bem, o exercício físico, fazendo sempre o check-up. E uma coisa que eu sempre falo, de que toda dor tem tratamento. Que ótimo, adorei saber disso, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Este foi o Rede Vida, serviço sobre dores nas costas e dor em geral. Aprendemos hoje com o Dr. Ricardo que o importante é ter bons hábitos e a gente tem que começar desde cedo, cuidar da postura, da alimentação e praticar exercícios físicos. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!